Boa noite, mulheres. Estamos aqui no segundo tempo com você, mulher. E muito feliz por estar com vocês todas nos ouvindo mais uma vez. Na semana passada nós iniciamos e falamos para vocês que queremos, a partir desse tempo, deixar uma mensagem incentivando você a buscar Jesus. E nós falamos na semana passada, nosso primeiro encontro, sobre uma mulher que resolveu buscar Jesus depois de tantas tentativas. E hoje nós queremos falar para você também de uma mulher que vivia uma vida que faltava-lhe alguma coisa. E nós vivemos momentos hoje de que podemos sentir e ver a necessidade não só da mulher, mas de uma sociedade que anseia por algo, que procura algo, que não está, o ser humano não está completo, porque ainda não encontrou a fonte, que é Jesus. E hoje nós queremos falar de uma outra mulher que vivia uma vida à procura de algo que saciasse seu emocional. Nós não poderíamos talvez dizer com certeza o que lhe faltava, porque o nosso emocional às vezes pede muitas coisas e nós procuramos, nós mulheres, num salão de beleza, numa roupa de marca, num marido perfeito, nos filhos, nos netos e numa casa linda, maravilhosa, mas nunca nos saciamos. E esta mulher que nós queremos falar para você hoje, ela se encontra no livro de João e eu aprendo muitas lições com esta mulher. Jesus, ele se desassocia dos costumes da época, fala com uma mulher, provoca-lhe curiosidade e interesse, transforma o interesse em convicção de pecado, revela quem ele é e ela encontra a fonte da água viva. Jesus, ele está cansado, fadigado da viagem. O sol da hora sexta, meio-dia, em pleno deserto, convida o viajante a buscar refrigério. E é isso que ele faz, assenta-se junto ao poço de Jacó para descansar, enquanto os discípulos dirigem-se à cidade para buscar alimento. É um bom lugar para Jesus relembrar a origem do seu povo, anterior à divisão entre judeus e samaritanos. E ao longe surge uma mulher. Ela é samaritana e vem sozinha buscar água ao calor desta hora. Não era comum isto acontecer. As mulheres costumavam andar em grupos e num horário mais fresco para fazer esta tarefa, pois era seguro e mais cômodo. Jesus está com sede e não tem vasilhas para retirar água do poço. Dirige-se à mulher e lhe pede água. Cena como esta também não era comum acontecer. Judeus eram inimigos dos samaritanos. Judeus não utilizavam os mesmos utensílios dos samaritanos, pois passariam a ser cerimonialmente impuros. Pedindo água à mulher, Jesus não apenas corria o risco de se contaminar, ele certamente estaria contaminado, pois os judeus consideravam as mulheres samaritanas em estados perpétuos de contaminação. A mulher, conhecendo a tradição discriminatória, fica perplexa com o pedido do estrangeiro. Pergunta-lhe: como é
que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus responde de maneira indireta, exercitando a curiosidade da mulher. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede para beber, tu é que pedirias a ele, te daria água viva. A mulher impressiona-se com as palavras de Jesus e passa a chamá-lo respeitosamente de Senhor, demonstrando-lhe também a estranheza da oferta recebida. A mulher não conhecia outro tipo de água a não ser aquela do poço, e não via como Jesus poderia retirá-la, já que não possuía utensílio para isso. Contudo, ela resolve continuar a conversa. Apesar de cética ante a proposta de Jesus em oferecer-lhe água, aquele poço tinha atrás de si o prestígio do patriarca Jacó, de quem os samaritanos tanto se orgulhavam. Conhecendo os pensamentos da mulher, a certa altura lhe responde: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus mostra quão insuficiente é o presente dado por Jacó. A cada novo dia, as pessoas precisam retornar ao poço para buscar água a fim de sobreviver. Jesus oferece o dom eterno. Só a água que Jesus oferece é capaz de saciar para sempre a sede daquela mulher. Além disso, essa água será transformada pelo Espírito de Deus numa fonte inesgotável para jorrar a eterna. Apesar da sua promessa de vida, Jesus despertou o anseio daquela mulher. Sim, queria água viva, a água inesgotável. Aquela mulher sabia muito bem o que era não ter vida. Ela experimentara no seu dia a dia a discriminação, a rejeição e o sofrimento. E Jesus sabia muito bem disso. Ele queria que aquela mulher experimentasse vida. Por isso continua a conversa tocando numa ferida muito profunda da samaritana. Mandou que ela buscasse seu marido. Mas ela não tinha marido. Já tivera 5. E aquele com quem agora vivia, nem seu marido era. Certamente essa situação provocou naquela mulher vergonha e humilhação. Mas como é que aquele estrangeiro podia saber desse detalhe da sua vida, se nem ao menos a conhecia? Assim ela conclui e diz: Senhor, vejo que és profeta. Não é qualquer pessoa que pode ler a história da vida de outra como se fosse um livro aberto. E Jesus faz com que a mulher samaritana sinta-se transparente em sua essência. A afirmação da mulher a Jesus, chama-o profeta, é muito importante. Para a compreensão do texto para os samaritanos que não conheciam a profecia pós-mosaica, agora eles esperavam pela promessa do segundo Moisés dos novos tempos. Portanto, aquela mulher estava confessando que Jesus era o profeta esperado.
isso se torna cada vez mais claro dentro dela. Ela busca água viva, uma religião viva, o lugar de adoração do Deus verdadeiro. Daí pergunta Jesus: qual é o lugar certo para se adorar a Deus? Jerusalém, onde os judeus adoram? Ou Gerizim, onde os samaritanos adoram? Mas a resposta que Jesus lhe dá é bem diferente da que ela esperava. Não importa onde se adora a Deus, importa é como se adora a Deus. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegaram ao momento crucial daquele encontro. A mulher afirma saber da vinda do Messias e da certeza de que quando ele vier, lhes anunciará todas as coisas. É nesse momento que Jesus revela-se à mulher dizendo: eu sou o Messias, o Cristo, eu que falo contigo. Neste ponto, o diálogo é interrompido pelos discípulos de Jesus que retornam da cidade. Eles se admiram de Jesus estar conversando com uma mulher samaritana. Ela aproveita a oportunidade, abandona o seu cântaro junto ao poço e vai correndo à cidade para anunciar aos outros tudo o que Jesus lhe tinha dito. Foi por causa do testemunho desta mulher que muitos samaritanos creram em Jesus. Esta é uma história bela e marcante. Jesus, um judeu, mais uma vez mostra-se contrário às atitudes preconceituosas do seu tempo. Destrói barreiras alicerçadas em ódios, em sentimentos de superioridade, em orgulho e egoísmo. A atitude de Jesus para com as mulheres estava baseada no amor, no respeito e na dignificação do ser humano, como criado à imagem e semelhança de Deus. Sua atitude era surpreendente e revolucionária, nem mesmo compreendida na essência pelos seus próprios discípulos. Jesus fez um pedido tão simples, mas de tão profunda significação: o pedido por água. Caso fosse atendido, significaria hospitalidade, aceitação. Qual era o judeu que pediria hospitalidade a um samaritano, ainda mais sendo uma mulher samaritana? Aquela mulher estava colocada à margem da sociedade pela condição de vida. Furtava-se o convívio de outras pessoas, escondia-se em sua culpa e assumia sua condição de lixo da sociedade. Sua vergonha e sua dor eram tão profundas que o simples pedido de Jesus abriu caminho para o diálogo, a possibilidade de ao menos por um momento sair da marginalidade. Sim, esta era a oportunidade, talvez a única, de abrir caminhos para a sua libertação. Tinha uma enorme sede interior. Ela confessou isso a Jesus e pediu que saciasse definitivamente a sua sede. Jesus o fez.
Jesus revelou a esta mulher ser o Messias que ela também esperava e em quem depositava confiança da revelação de todas as coisas. E ela creu. Ela creu tanto que a água que fora buscar no poço de Jacó deixou de ser importante. Ela largou o seu cântaro, correu muito. A alegria antes que não existia em sua vida, agora transbordava, a ponto de não conseguir contê-la. Ela não se preocupou com aquelas pessoas da cidade que antes a marginalizavam e a faziam sofrer sua dor interior, e a sua culpa foram superadas pelo Filho de Deus, Jesus, o Messias. Tinha achado o que buscava o Senhor para a sua vida. Os goles bebidos por aquela mulher demonstrava que a promessa de Jesus era verdadeira. A mulher compreendeu muito bem a mensagem. A água dada por Jesus devia saciar não só a sede de quem dela bebeu, mas mediante a ação do Espírito Santo, muitas outras pessoas que deviam vir a crer. Jesus lhe deu um novo sentido, razão de viver com dignidade, alegria sem medida, experimentar a libertação. Isto somente quem já viveu cativo sabe o que significa. A mulher samaritana, ela entendeu que o presente ofertado por Jesus era o Espírito da vida. Essa vida deve ser compartilhada, doada, ofertada para ser multiplicada. A matemática do reino de Deus é dar para multiplicar. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando Ele entra verdadeiramente no nosso coração, a alegria e a transformação é tão grande que nós queremos anunciar ao mundo inteiro. E isso essa mulher fez. Eu não consigo entender como uma coisa tão maravilhosa, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá uma alegria, que nada tira esta alegria. Muitas pessoas deixam de compartilhar. A mulher, ela não olhou para as pessoas que a julgavam, ela foi ao encontro delas, correndo para anunciar Jesus. E muitos, o próprio texto diz que muitos samaritanos creram, porque a samaritana anunciou. Com Jesus não há espaço para a discriminação, nem para a acepção de pessoas. Cada uma de nós precisa largar o seu cântaro no poço, onde não se sacia a sede. E vamos buscar Jesus. O Senhor da igreja, a água viva, a fim de adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Jesus não há lugar para divisão entre judeu e grego. Não há lugar para divisão entre homem e mulher, escravo e liberto, rico e pobre, patrão e empregado, adulto e criança. Em Jesus todos são iguais e buscam a superação das desigualdades, da opressão, da dor, do luto, da morte, porque Jesus é vida. E quando Jesus responde que não há lugar, mas aonde você estiver, como um verdadeiro adorador, ali o Senhor está. Nós estamos vivendo um momento
difícil de reunir o povo como igreja do Senhor Jesus. Mas não importa o lugar, a sua casa é um lugar. O importante é que estejamos reconhecendo Jesus como única fonte que pode nos ajudar em todos os setores da nossa vida. E não importa o lugar, vamos adorar a Deus. Que você possa meditar. Que água você tem bebido? Aonde você tem procurado saciar esse vazio que está dentro de você? E você possa reconhecer que Jesus é a única fonte, de que quando nós bebemos essa água, nós enfrentamos qualquer situação. Você não vai encontrar a paz verdadeira, a alegria verdadeira, se não for em Jesus. Muitas mulheres procuram no marido perfeito. Você não vai encontrar marido perfeito, porque todos nós somos pecadores e nós como homens falhamos e pecamos e decepcionamos uns aos outros. Muitas falam quando tiver minha casa própria, muitos quando eu tiver os meus filhos. Nós escutamos mulheres e nós somos mulheres e nós buscamos em coisas e esquecemos que a fonte é Jesus. Que você possa ler o texto e entender melhor, que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração e você encontre a fonte verdadeira que é Jesus. Que Deus te abençoe. E estaremos aqui na próxima segunda-feira para trazer você a mensagem de com Jesus nós somos mais do que vencedoras.